como vocês sabem, já é quase uma tradição por aqui que eu leia ao longo do ano pelo menos um livro da Virginia Woolf, e dessa vez não foi diferente, porque eu havia colocado na minha meta literária de 2020 este romance dela chamado As Ondas, que foi publicado originalmente em 1931 e que eu acabei lendo em 2 edições. Eu li aqui nessa pela Novo Século, com tradução da Lia Luft, mas eu li também algumas passagens aqui nessa minha outra edição, no original. Então, e eu acabei fazendo isso porque, a exemplo do que aconteceu lá com o Quarto de Jacob, e eu não me lembro se eu comentei isso com vocês, essa edição aqui ela tem alguns erros que me incomodaram bastante. Então, por exemplo, existe um determinado momento aqui em que o livro ele vai até a página 130 e tantos, e daí de repente a página seguinte é a página 36 e fica por mais 60 páginas quase com uma outra numeração. Então, assim, são erros que acabam comprometendo bastante a leitura, e esse tipo de comprometimento é significativo em se tratando de um livro como esse, que é um livro tão complexo do ponto de vista temático e estrutural. Mas, enfim, então, se você for entrar em contato aqui com este livro, eu sugiro que você procure uma edição um pouco melhor do que essa minha. Mas, enfim, As Ondas, então, como eu disse, foi um romance publicado em 1931, foi o 7º romance da Virginia Woolf, e ele talvez seja o livro mais experimental da autora, ou ao menos esse é o romance em que o estilo da Virginia está mais plenamente desenvolvido, digamos assim, graças ao uso, sobretudo, do fluxo de consciência. Na verdade, esse livro aqui, ele se preocupa muito mais com os pensamentos dos personagens e menos com o desenvolvimento de um enredo muito bem demarcado, de modo que é como se tudo fosse um longo fluxo de consciência que relaciona presente e passado a partir das impressões e das percepções desses personagens. Ou seja, nesse livro aqui, a Virginia Woolf se afasta de uma tradição literária ao privilegiar muito mais o ritmo e o andamento da narrativa do que uma trama cheia de eventos muito bem ordenados e estabelecidos. E o uso do fluxo de consciência, por si só, já aponta para esse esvaziamento de fatos objetivos, ao privilegiar, por exemplo, a noção da realidade como um reflexo, como uma projeção da consciência. Basta que a gente pense, por exemplo, em Ulisses ou do James Joyce ou em Mrs. Dalloway, da própria Virginia Woolf, que são romances bastante emblemáticos do modernismo e nos quais, ainda que nós tenhamos personagens muito bem desenvolvidos, existe uma ruptura com qualquer ideia de ação. Então, Ulisses é um romance de quase 1000 páginas em que acontece pouca coisa se a gente for tentar enumerar os eventos que são narrados ao longo do romance. E no caso de um romance como As Ondas, é curioso notar que ele surge em um período marcado pela emergência daquilo que teóricos como, por exemplo, o Auerbach vão chamar de um novo realismo que se aproxima da realidade objetiva por meio de uma visão atomizada e múltipla do real. Então, é uma realidade fragmentada, construída a partir das impressões de diferentes personagens, misturando passado e presente e projeções futuras e por aí vai. Isso porque nós estamos aqui falando daquele período entre guerras, né? Como eu falei, o romance de 1931, e a realidade tinha sido desintegrada por conta da guerra. E no caso da Inglaterra, essa dissolução social se aprofunda devido à crise econômica que veio depois de 1929, justamente no período que coincide com o momento em que a Virginia Woolf começou a escrever As Ondas. Desse modo, essa espécie de novo realismo, segundo o Auerbach, vem acompanhado de... essa espécie de novo realismo vem acompanhada de várias técnicas que são próprias do modernismo. Então, o embaralhamento temporal, o esvaziamento da trama, o uso da focalização interna múltipla,
para usar uma nomenclatura lá do Genet. Ou seja, você tem vários pontos de vista de vários personagens sendo colocados em um mesmo plano ao longo do enredo. Você tem aqui o uso do fluxo de consciência e por aí vai. Então veja, se a realidade é múltipla e contraditória, então é preciso narrar a realidade de maneira igualmente múltipla e contraditória para poder se aproximar de algo parecido com um realismo. Então, por mais que não tenham uma preocupação muito grande com um enredo muito bem estabelecido, com ordem cronológica, por exemplo, por mais que não tenham só um personagem central, por mais que sejam construídas a partir de várias individualidades que vão se entrecruzando, as obras desse período continuavam tratando da realidade objetiva, ainda que a partir de novas técnicas de representação. Só que veja, esse modernismo dos anos 30 já não é mais tão esperançoso quanto aquele que aconteceu nas décadas anteriores, porque de nada adiantou, por exemplo, toda aquela ruptura com a tradição. Então, aquela sensação de impotência, a crise identitária, o niilismo que estavam na base do modernismo da década de 10 e da década de 20 do século passado, todos esses elementos acabam se aprofundando ainda mais durante este período posterior à guerra, porque afinal de contas, agora o colapso do modo de vida burguês já era um dado a mais e não apenas uma mera especulação. A partir disso, é como se as ondas tentassem demonstrar literariamente a dissolução política da realidade ao mostrar como a modernidade foi se consolidando em uma sociedade que antes era tão tradicional quanto era a sociedade inglesa da era vitoriana, por exemplo. Então veja, essa consolidação moderna acontece no romance ao longo dos anos e aparece nessa narrativa a partir de flashes, a partir de quadros de vários períodos da vida desses personagens, da infância até a velhice. Fora também que é bastante significativo que, em uma época marcada pela guerra, pela violência e pela morte, a Virginia tenha feito um livro tão sensível, mas ao mesmo tempo tão austero, digamos assim, sobre a continuidade da vida, sobre a liberdade, sobre a importância da escrita em momentos de crise e por aí vai. Agora, quando nós pensamos em As Ondas a partir do desenvolvimento de um projeto literário da Virginia Woolf, é curioso notar como esse romance acaba sendo de transição de modo a continuar alguns aspectos que já estavam presentes nos romances anteriores, mas ao mesmo tempo apontar para novos caminhos que seriam trilhados nos romances seguintes. Então, por exemplo, aqui nós temos a preocupação com a passagem do tempo, que estava lá em Noite e Dia, que estava lá em O Quarto de Jacob, que estava lá em Ao Farol, em Mrs. Dalloway, em Orlando, e que estaria depois em Os Anos, né, que é o romance seguinte da Virginia Woolf. Além disso, aqui nós temos a imagem da árvore como algo que representa a permanência diante da passagem do tempo. Né? Aqui, se não me engano, é um salgueiro, mas se você pensa, por exemplo, lá em Orlando, o personagem título ele escreve ao longo de todo o livro um longo poema chamado O Carvalho. Então veja, esse poema é uma das poucas coisas que de certa maneira sobrevivem ao tempo. Além disso, aqui em As Ondas, nós também temos uma tensão entre elementos opostos que já estava dada em romances anteriores da Virginia, como é o caso, por exemplo, do A Viagem, que é de 1915, em que você tem uma tensão entre a Inglaterra e Santa Maria. Essa tensão acontece lá em Noite e Dia, de 1919, quando nós pensamos nos personagens centrais. Essa tensão aparece lá em O Quarto de Jacob, de 1922, quando nós pensamos no jogo entre o interno e o externo. Já estaria presente também lá em Mrs. Dalloway, de 25, quando nós pensamos nas personagens como, por exemplo, a Clarissa e o Septimus. Estaria também em Ao Farol, de 1927, quando nós pensamos no casal Ramsay. E estaria também lá em Orlando, de 1928, quando nós pensamos nessa tensão social que se estabelece entre o masculino e o feminino ao longo dos anos. Mas
Em As Ondas, esses elementos opostos se diluem, já que os personagens essas personagens elas são apresentadas muito mais como faces diferentes de uma mesma pessoa do que como individualidades autônomas, ainda que cada um tenha as suas peculiaridades. É como se aqui, neste livro de 31, a Virginia Woolf abrisse mão da ideia de uma existência pessoal, coesa, inteira, e passasse a investir na noção de individualidade fragmentada, uma individualidade sem ego, sem um centro único definidor e por aí vai. E esses personagens fragmentados, cindidos, colocam em primeiro plano o problema da identidade, que é algo muito caro ao modernismo. Então, cada um dos 6 personagens aqui fala por meio de solilóquios e essa técnica acaba realçando a percepção de que eles não podem se comunicar entre si, como se eles estivessem sozinhos e isolados, mesmo quando estão todos reunidos em uma mesma cena. E essa ideia do solilóquio já tinha sido aproveitada, seria aproveitada também, por exemplo, pelo William Faulkner, quando nós pensamos em livros como Enquanto Agonizo, que é um livro sobre o qual nós falaremos aqui em algum momento do futuro, ou então O Som e a Fúria, que é um livro sobre o qual nós já falamos em algum momento do passado. Então o link vai estar lá embaixo também, caso você não tenha visto. Né? O Faulkner ele se utiliza muito bem dessa ideia do solilóquio em ambos os romances. Então perceba como isso se liga à modernidade. Uma vez que agora o sujeito é só mais um na multidão, por exemplo, ele vai se tornando um anônimo, ele vai perdendo a sua individualidade e a sua capacidade comunicativa. Então, quando esses personagens aqui falam por meio de solilóquios, isso demonstra que eles não conseguem mais falar uns com os outros. E o tema da incomunicabilidade em um ambiente predominantemente urbano também marca outros livros declaradamente modernistas da Virginia Woolf, como é o caso, por exemplo, de Mrs. Dalloway e do Quarto de Jacob, sobre os quais nós já falamos em algum momento do passado também. Por isso, então, graças a essa narrativa atomizada, perspectivada, o leitor tem a impressão de que está diante de vários planos diferentes da existência, porque a multiplicidade dos personagens acaba apontando para uma unidade final, explicando um pouco tematicamente o título que o livro recebeu, porque As Ondas, elas são o próprio mar em movimento, assim como esses personagens são, de certa maneira, como uma única individualidade que se movimenta discursivamente, como se essas vozes fossem as ondas que se confundem no mar, que é a própria narrativa. E daí, pensando nisso, existem 2 trechos que me parecem significativos para que a gente perceba esse movimento textual. Um deles está na página 271 dessa minha edição e o outro está na página 278. Então, no primeiro trecho é dito o seguinte: isso não é uma vida só, nem sempre sei se sou homem ou mulher, Bernard ou Neville, Lois, Susan, Ginny ou Rhoda. Tão estranho o contato de um com o outro. E daí na página 278, esse mesmo personagem continua dizendo: e agora indago, quem sou eu? Falei em Bernard, Neville, Ginny, Susan, Rhoda e Lois. Sou todos eles? Sou um e distinto? Não sei. Sentamo-nos aqui juntos. Estamos divididos. Não estamos aqui. Ainda assim, não encontro qualquer obstáculo a nos separar. Não há divisão entre mim e eles. Enquanto falava, eu sentia, sou vocês. A diferença a qual damos tanta importância, identidade que valorizamos tão febrilmente, estava superada. Esse caráter metonímico do livro, que investiga o grupo a partir do indivíduo, já estava presente, por exemplo, em Mrs. Dalloway, quando nós pensamos que este livro ele tenta analisar uma vida a partir de um único dia. Mas aqui em As Ondas,
essa metonímia ela auxilia na dissolução dos contornos que separam esses personagens, como se esse recurso conferisse ao romance um caráter caleidoscópico ao tratar esses personagens que são emoldurados pela neblina, como diz um deles aqui, como sendo partes de um único todo coerente. Outra coisa muito importante pensando nos solilóquios dos personagens é que esse tipo de texto, o solilóquio, é uma técnica própria do teatro. Então, o solilóquio ele corresponderia àquele momento em que o ator vai até a frente do palco e fala para a plateia como se estivesse falando sozinho, mas de modo a demonstrar que o que está sendo dito nem sempre é acessível aos outros personagens. Ou seja, os personagens aqui de As Ondas fazem esses solilóquios, mas isso não significa que eles estejam dialogando entre si, ainda que vez ou outra esses solilóquios tratem de temas em comum. Isso me fez lembrar bastante daquele filme chamado Coelhos, do David Lynch, né, que são personagens ali, atores vestidos de coelho, e eles falam coisas completamente desconexas, ainda que de vez em quando eles tratem de temas que caminham na mesma direção, mas ainda assim você percebe que eles não estão propriamente respondendo uns aos outros, então eu acabei fazendo esse paralelo durante a minha leitura. Mas enfim, além desse uso do solilóquio, outro recurso que a Virginia Woolf importa do teatro para este livro é o uso de interlúdio, que são aquelas situações rápidas que acontecem nos intervalos entre duas peças ou entre dois atos de uma mesma peça. Ou seja, As Ondas é muito mais, estruturalmente pensando, ele é muito mais próximo do texto dramático, por exemplo, do que de um romance tradicional. Esses interlúdios vêm antes de cada um dos 9 episódios das vidas desses 6 personagens. E o número 9 é bastante significativo se nós formos parar para pensar que esses personagens representam uma única individualidade. Afinal de contas, o tempo de gestação humana é de 9 meses, então é como se esses personagens estivessem sendo formados ao longo do romance. E esses interlúdios são aqueles com a descrição mais objetiva, são os trechos do livro com a descrição mais objetiva, porque eles são feitos por um narrador em terceira pessoa, então existe um distanciamento, e esse narrador ele descreve o percurso do sol por uma praia e por um jardim próximo a essa praia, ao mesmo tempo em que observa o jogo de luz e sombra provocado pela passagem do tempo. E esse jogo estabelece uma tensão ao revelar e esconder, uma tensão que é entre o interno e o externo, o silêncio do jardim e o barulho do mar, a água e a terra, o que é fluido e o que é sólido, a grandiosidade do mar e a insignificância das frutas e das folhas que estão apodrecendo no chão desse jardim, e por aí vai. Então, por mais que exista aqui a ideia de progressão do tempo, pelo menos, essa ideia ela não vem junto com a noção de que ações estão acontecendo. É uma progressão vazia, mas ao mesmo tempo cheia de significados por representar simbólica e metaforicamente a vida de cada personagem. Isso porque o primeiro desses trechos ele narra o nascer do sol e o último trecho trata justamente do sol se pondo, perfazendo um único dia no qual a vida desses personagens se desenvolve metonimicamente, de modo que, assim como o amanhecer corresponde à infância, e o meio-dia corresponde ali ao ápice da iluminação da vida desses personagens, depois desse momento a vida deles começa a declinar até o crepúsculo, que corresponderia ali à velhice e à morte, que são momentos marcados pela dissolução. Não por acaso, a última frase do livro é: as ondas quebraram na praia, que é esse momento mesmo em que toda aquela estrutura textual, toda aquela estrutura discursiva
se desfaz, se liquefaz ao chegar na praia. E ao estabelecer essa estrutura entre um dia e toda uma vida, a Virginia Woolf acaba suspendendo a noção de temporalidade, como se esses personagens vivessem ali em uma espécie de presente eterno, ainda que os solilóquios se organizem de maneira mais ou menos cronológica ao longo de toda a vida de cada um desses sujeitos. Além disso, a vida humana acaba sendo aqui condicionada pelo ritmo da natureza e por isso é como se tudo fosse indiferente e insignificante diante de uma realidade que tem espaço tanto para a beleza do mar quanto para a corrupção e a podridão das folhas no jardim. E isso traduz o sentimento de um mundo devastado pela guerra, como era o mundo em que a Virginia Woolf escreve este livro em 1930. Tudo isso confere maior plasticidade à linguagem, aproximando a técnica literária utilizada pela Virginia Woolf de técnicas pictóricas próprias, por exemplo, do impressionismo, e isso é algo que já havia aparecido antes lá em O Quarto de Jacob. Então, é como se cada um desses 9 interlúdios fosse um quadro impressionista que tenta capturar diferentes momentos de um mesmo dia, mostrando a passagem do tempo, a instabilidade e a efemeridade do real, né? E isso, essa ideia da questão do movimento como uma característica impressionista é uma coisa sobre a qual eu já falei no meu vídeo sobre o Quarto de Jacob, então sugiro que você veja aquele vídeo caso não tenha visto ainda. Mas afinal de contas, vamos a esses personagens para depois a gente tentar falar um pouquinho sobre cada um dos 9 episódios deste romance. Então nós temos 3 personagens femininas e 3 personagens masculinas. Então, pensando nessas mulheres, nós temos a Susan, que representa a figura mais clássica do ideal de feminilidade. Então, ela é maternal, ela é apegada à família, ela é apegada à natureza, o que liga essa personagem ao arquétipo do sagrado feminino como algo ligado ali à terra. As grandes ambições dessa personagem repousam em ter uma família, viver no campo. Então, a Susan é uma mulher bastante enraizada nesses pilares que representam a tradição. Por outro lado, nós temos a Ginny, que é o oposto da Susan, por ser uma mulher mais sensual, muito ligada às aparências e muito dependente da presença e da aprovação dos outros. Então, essa personagem me fez lembrar bastante daquele conto O Espelho do Machado de Assis, em que você tem as 2 almas e o personagem lá do conto, o Jacobina, ele acaba fazendo com que a alma externa se sobreponha à alma interna que ele tem. Então acabei fazendo essa ligação entre os 2 textos. Mas veja, enquanto a Susan aponta para uma quase transcendência por meio da terra, a Ginny alcança essa transcendência a partir do próprio corpo. E por fim, pensando nessas mulheres, nós temos a Rhoda, que é uma personagem que sente de maneira mais direta toda a hostilidade do mundo ao seu redor. Então, essa mulher, ela é desenraizada, rizomática, separada da vida comum, voltada para a realidade apenas interna e perdida em abstrações oníricas e delirantes. Então, a Rhoda está sempre olhando para além das coisas, de modo que o cotidiano deixa essa personagem meio desorientada. E isso me fez lembrar bastante da Joana, de Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector, né? Porque em ambas as personagens percebe-se que por trás daquela apatia existe uma violência quase incontrolável, que no caso aqui da Rhoda, por vezes a leva a tomar atitudes autodestrutivas. E daí você vai ter que ler o romance para entender um pouco melhor do que eu estou falando. E isso tudo acaba fazendo dela uma personagem intervalar. Ela está sempre em processo de formação e talvez por isso ela seja a personagem mais interessante, mais misteriosa de todo o livro. Isso pensando nas mulheres.
Por outro lado, nós temos 3 homens também aqui neste romance. São eles, então, o Bernard, que é um personagem interessante porque ao mesmo tempo em que ele responde aos ideais de masculinidade, ele também se liga muito às artes e à literatura. Então talvez ele seja o personagem que mais fala durante todo o livro, inclusive é ele quem faz o último solilóquio, no qual, ao resumir a própria vida, ele resume também a vida dos amigos e, consequentemente, ele revisita todo o livro. Além disso, o Bernard quer ser escritor, então existe na voz desse personagem uma discussão constante sobre os limites da linguagem, né? Ele tem um lado bastante sensível e criativo por ser um bom observador, ficando entre a postura cotidiana e a postura do artista que abarca em si todas as pessoas. Tanto é assim que no final, enquanto ele desfia as próprias memórias, ele recupera também as memórias dos amigos de quem ele não consegue se diferenciar. E é justamente ele quem fala os trechos que eu li para vocês em algum momento do passado desse vídeo. Para além do Bernard, nós temos também aqui o Neville, que é um rapaz homossexual e muito ligado às noções clássicas de arte, de beleza, de literatura, ao fazer reflexões de ordem muito mais universal do que particular, e isso é bastante interessante nesse personagem, como ele consegue equilibrar muito bem essas duas instâncias. E isso acaba fazendo dele um rapaz inquieto, mesmo quando a gente pensa em questões sociais, e ao mesmo tempo muito dependente dos relacionamentos que ele tenta manter ao longo da vida. E por fim nós temos também, pensando nesse grupo dos personagens centrais, o Lewis, que é um rapaz muito esquivo e inseguro por ser estrangeiro. E isso cava uma distância entre ele e os outros, e essa distância é sobretudo linguística por conta do sotaque dele. E isso me fez lembrar bastante daquele livro Morra Amor, da Ariana Arvix, sobre o qual eu comentei recentemente aqui no canal, porque naquele livro a narradora ela também sente essa distância dos outros personagens por conta do sotaque que ela tem. Mas enfim, além disso, além dessa questão linguística, o Lewis é um personagem cheio de contradições. Então, apesar de solitário, ele tem um envolvimento amoroso com a Rhoda. Apesar de se sentir desajustado, ele consegue sucesso como um homem de negócios respeitado em seu campo profissional e por aí vai. Mas ele demonstra que, apesar de todo esse sucesso, existe algo que ainda falta. Então, a realização profissional, que era um ideal da vida burguesa, ela não dá mais conta de preencher todas as lacunas do indivíduo. Tanto que, apesar de ser bem sucedido, o Lewis mora em uma espécie de sótão ao longo de toda a vida. Mas a impressão que se tem desse personagem é que ele é tão racional, ele é tão metódico e tão exigente porque ele tem consciência da própria situação como estrangeiro. Ele parece acreditar que o estrangeiro é, por natureza, inadaptável ao lugar onde ele vive. Perceba então que esses 3 casais, ainda que eles não tenham relacionamentos amorosos entre si, esses 3 casais de personagens, eles têm afinidades e ao mesmo tempo contradições que fazem com que eles se complementem de modo que todos em conjunto pareçam oferecer uma imagem coerente e total de um único indivíduo. Ou como diz o Bernard em determinado momento aqui, é como se eles fossem 6 pétalas de uma mesma flor. Então nós temos por um lado o Bernard e a Susan, que correspondem ao ideal do que é o masculino e o feminino, ao mesmo tempo em que são muito conectados com a natureza e com a realidade, tanto que a Susan vai morar em uma fazenda e o Bernard escreve para tentar alcançar a realidade por meio da linguagem. Por outro lado, nós temos o Lewis e a Rhoda, que são muito mais ligados à transcendência e por isso se tornam inseguros, depressivos, eles se sentem inadequados e por aí vai. Então, no caso do Lewis,
por ser estrangeiro é que vem todo esse sentimento, e no caso da Rhoda, ela sempre se sentiu muito diferente das outras meninas, né, e depois das outras mulheres. E por fim nós temos também o casal Ginny e Neville, que desafiam e rasuram as expectativas sociais que são depositadas no homem e na mulher ao se preocuparem com o corpo, no caso da Ginny, e ao serem impelidos por impulsos eróticos, né? Quando nós pensamos mesmo no modo como eles se relacionam com outras personagens. Além disso, é claro, eles desafiam a normalidade da época porque o Neville é homossexual e a Ginny tem consciência da própria sensualidade, do próprio corpo, e isso acaba fazendo com que eles rasurem aquilo que socialmente era esperado desses sujeitos. Então veja, é a partir dos solilóquios desses 6 personagens que o romance se estrutura, e em cada solilóquio a realidade objetiva aparece de maneira apenas oblíqua, sombria e nebulosa, porque essa realidade ela sempre parte do interior desses personagens, de modo que ao falarem da própria consciência, eles acabam nos dando notícia do desenvolvimento pessoal de cada um ao longo dos anos. E assim, nós conhecemos cada personagem a partir do que ele diz sobre si mesmo, e também nós conhecemos cada personagem a partir do que os outros dizem sobre ele. Mas, já de início, depois de uma primeira narração sobre as ondas na praia e etc e tal, que é aquele momento do narrador em terceira pessoa, existe um trecho que é um trecho bastante significativo e que vai ecoar ao longo de todo o romance, e nesse trecho cada um descreve ainda na infância as suas primeiras impressões da realidade, né? Então, por exemplo, deixa-me pegar aqui esse trecho para ler para vocês. Isso é logo no início do romance mesmo. Vejo um anel, disse Bernard, suspenso acima de mim, treme e balança num laço de luz. Vejo uma faixa de pálido amarelo, disse Susan, espalhando-se até encontrar uma listra roxa. Ouço um som, disse Rhoda. Vejo um globo, disse Neville. Vejo uma borla vermelho vivo, disse Ginny. Ouço alguma coisa batendo, disse Lois. Então veja, note que enquanto os meninos se limitam a dizer o que veem, as meninas elas dizem as cores do que estão vendo. Então o Bernard diz, vejo um anel, a Susan diz, vejo uma faixa de pálido amarelo, né? O Neville diz, vejo um globo, a Ginny diz, vejo uma borla vermelho vivo, e por aí vai. Ao mesmo tempo, a Rhoda e o Lewis não veem a realidade, eles ouvem. Então a Rhoda diz, ouço um som, e o Lewis diz, ouço alguma coisa batendo. Isso acaba os distanciando da materialidade das coisas ao colocar esses personagens aqui no plano apenas daquilo que é sugerido, no plano do etéreo. Então eles ouvem alguma coisa, mas eles não sabem o que está produzindo aquele som. E para além desses 6 personagens aqui, existe ainda um 7º, que é o Percival. O Percival, ele é o único personagem que não fala diretamente. Na verdade, a única coisa que ele diz aqui de maneira um pouco mais direta é a palavra não, e isso já o coloca no plano da negação. Pois bem, o Percival, enfim, ele representa muito mais um poder centralizador, digamos assim, ao redor do qual os personagens gravitam do que qualquer outra coisa. Então, mesmo quando o Percival não está presente, é como se a influência dele orientasse as ações de todos os outros, como se ele fosse as determinações de uma sociedade conservadora, branca, patriarcal, colonial e etc. Então, esse personagem é construído de modo problemático porque ele é admirado, mas ao mesmo tempo ele é vítima de uma admiração quase nociva, de tão violenta. Então, como eu disse, o Percival ele está sempre sob o signo da ausência e sob o signo da negação.
porque a única coisa que ele diz é um não e porque ele não tem voz própria ao longo da narrativa. Então, é como se ele fosse uma espécie de trauma que presentifica as memórias e dá corpo e voz a algo que seria impalpável e indizível. Então, os outros personagens, eles estão orbitando em torno de algo que é vazio. E eles têm de lidar com esse vazio ao longo do livro. E daí eu não vou poder explicar um pouco melhor o que eu estou dizendo aqui, porque senão vai ser spoiler. Mas enfim, pense sempre nesse personagem como essa ausência presentificada na vida dos outros. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, são 8 as vozes que compõem esse mosaico narrativo que é As Ondas. Nós temos esses 6 personagens centrais, né, com seus solilóquios. Nós temos a voz do narrador em terceira pessoa, com as suas descrições impressionistas. E nós temos a voz do Percival, que está sempre ausente e em silêncio. Mas esse silêncio também significa alguma coisa, porque assim como existe um contraponto entre o barulho do mar e o silêncio do jardim nas descrições do narrador em terceira pessoa, de igual modo existe uma tensão entre as vozes destes amigos e o silêncio e essa não voz do próprio Percival. Pois bem, todas essas vozes ajudam a compor cada um dos 9 episódios que estruturam a narrativa aqui de As Ondas. Então, no primeiro episódio nós temos a infância desses personagens e já nesse momento aparecem algumas daquelas características que eu fui mencionando agora há pouco sobre cada um deles. Depois nós temos no segundo momento ali a adolescência e aqui começa uma diferença entre os sexos porque eles são enviados para escolas diferentes, então a escola para os rapazes e a escola para as moças. E nessa nova escola os rapazes conhecem o tal do Percival. Então, enquanto os rapazes estão pensando em se dedicar, por exemplo, à literatura, a Susan quer voltar para casa, a Ginny quer fazer parte da sociedade, a Rhoda se sente cada vez mais diferente das outras moças e por aí vai, né? Aí depois disso nós temos um momento da vida adulta, então cada um desses personagens vai seguindo o seu caminho e as suas vidas vão se separando até que no capítulo seguinte, que é o momento 4, esses personagens eles voltam a se reunir para poder fazer ali um jantar de despedida para o Percival, que está indo trabalhar na Índia. Então veja como esse personagem representa muito bem essa postura do colonizador, né? E esse reencontro entre esses personagens, ele é bastante tenso, como se preparasse o leitor para as consequências desse reencontro e dessa viagem que viriam lá. E essas consequências, né, elas viriam no capítulo seguinte, que é o capítulo 5, se não me engano, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes aqui para não dar nenhum spoiler. Mas enfim, depois disso, nos episódios 6 e 7, nós temos ali aquele momento da maturidade, da meia-idade desses personagens. Então, nesses momentos, nós acompanhamos o desenrolar das escolhas individuais e como cada um lida com as próprias frustrações. Então, a Susan começa a refletir sobre as coisas das quais ela teve que abrir mão ao longo da vida para poder se dedicar ali ao trabalho no campo, à família. A Ginny, ela tem de lidar com o fato que ela está envelhecendo e ela passa a refletir sobre as consequências disso para o próprio corpo. O Bernard, ele pensa cada vez mais sobre a própria escrita. O Neville percebe que ele ainda não conseguiu se envolver de fato com ninguém. O Lewis está cada vez mais inseguro, apesar de ser muito bem sucedido naquilo que faz. E a Rhoda tem uma vida cada vez mais interior. E daí, por fim, tudo isso acaba levando ao episódio 8, que é aquele que trata da velhice desses personagens, né? E nesse episódio acontece um novo reencontro, mas agora sem todas aquelas esperanças, sem todas aquelas alegrias do primeiro encontro, né, da juventude ali, porque afinal de contas o momento da juventude já passou e agora todo mundo está muito melancólico. E por fim existe o solilóquio final do Bernard, que lembra bastante do monólogo da Molly Bloom lá no final de Ulisses.
Então, nesse momento, além de recuperar as memórias dos amigos e a própria memória, o Bernard também reflete sobre como a escrita pode ser um modo de se rebelar contra a morte, porque afinal de contas a escrita ela rompe o silêncio que a morte representa. Tanto que, por meio da escrita, é possível reunir os fragmentos que compõem a vida desses personagens e que compõem, portanto, o próprio livro. Então, no fim das contas, As Ondas é um romance sobre, dentre outras coisas, como a linguagem pode organizar a experiência, ainda que a realidade não seja esteticamente organizada. E aqui nós temos uma outra explicação possível para o título, porque a realidade é tão ambígua, tão caótica e tão inconstante quanto as ondas do mar. Mas, em ambos os casos, toda essa inconstância não significa ausência de beleza. Além disso, essas ondas evocam no romance a ideia do eterno retorno, da circularidade do tempo e de uma espécie de pulsação da própria natureza que por vezes se liga a aspectos negativos, como por exemplo a morte e a solidão. Ao passo que, em uma outra chave de leitura, a imagem do jardim e da terra simbolizam o enraizamento e a permanência, e, portanto, a Terra tem um aspecto muito mais positivo ao longo do romance. Não por acaso, no primeiro episódio, ainda na infância, a presença da Terra é muito frequente, ao passo que conforme o livro vai se encaminhando para o final, para a velhice, a imagem do mar vai começando a ser predominante. Mas, se as ondas se ligam à ideia de morte e se o movimento das ondas se espalha pelo livro, digamos assim, metaforicamente, então é como se a morte fosse uma sombra projetada ao longo de grande parte da narrativa, e isso se confirma em vários momentos da leitura, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes. E por fim, essas ondas podem muito bem se referir à própria técnica do fluxo de consciência usada pela Virginia Woolf para poder explorar esse movimento interior e ininterrupto dos personagens. Daí é que vem toda a riqueza imagética, toda a riqueza imaginativa que esse livro tem e que em vários sentidos recupera de maneira ainda mais refinada, digamos assim, o diálogo com o impressionismo que já estava presente em livros anteriores, como por exemplo O Quarto de Jacob. Mas, por outro lado, aspectos como a prosa poética, a densidade, a estrutura e essa narrativa completamente interiorizada, esses aspectos acabam fazendo com que esse livro seja muito mais contemplativo e, por consequência, muito mais lento do que os romances anteriores da Virginia Woolf. Então, é só aos poucos que essas vozes vão se diferenciando, de modo que eu, particularmente, só consegui distinguir de fato cada um desses personagens quando eles eram adultos, ainda que sempre que um deles vai falar, aparece o nome de quem está falando, mas ainda assim foi bastante difícil para mim acompanhar todo esse processo de desenvolvimento dos personagens. Então, assim, é um livro muito bom, mas é preciso ter certa paciência para poder lidar com essa leitura. Eu mesmo demorei acho que 3 meses para finalizar este livro, porque eu realmente entendi logo de cara que esse é daqueles livros que não adianta você querer ler assim 20 páginas em um dia. Não, vai ter dia que você vai conseguir ler 4 páginas, vai ter dia que você vai conseguir ler 10 e tá tudo bem com isso. É preciso não ter pressa quando se trata de um livro como esse. E justamente por conta disso fica então a minha recomendação, ainda que em uma outra edição que não esta daqui. Certo? Eu vou deixar lá embaixo o link para os vídeos que eu fui mencionando ao longo dessa minha fala aqui. Vou deixar também o link para onde você pode adquirir o livro. E daí, adquirindo pelo link, você acaba me ajudando de uma maneira ou de outra, certo? É isso então. Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplexo.